paz, meus queridos, bom dia, seja bem-vindo ao nosso devocional. Vamos começar meditando na palavra do Senhor, ver a palavra que o Senhor reservou para este dia, porque Deus é perfeito, os planos dele são perfeitos, o amor dele é perfeito, e por isso eu e você queremos seguir Jesus Cristo, queremos o plano que ele sonhou para as nossas vidas. Mas existem pessoas que querem seguir a Jesus Cristo, mas não querem seguir o caminho que ele propõe. Querem continuar seguindo os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, os seus próprios sonhos, fazendo a sua própria vontade prevalecer e deixam de lado a vontade de Deus. Mas não é isso que Deus reservou, sonhou e planejou para nós. Por isso eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor que está no livro de Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 em diante. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Aleluia! Você já parou para pensar qual é o sentido de existir? Qual é o sentido da sua vida? O que você pensa sobre o porquê você existe? Já parou para pensar nessa questão sobre qual o motivo, o sentido da sua existência? Você não é um acaso, uma falha. Você não é um resultado de uma relação mal sucedida, não. Você é projeto de Deus. E no texto da palavra sagrada nós encontramos respostas para essas perguntas que surgem em nossa mente. Aqui o texto descreve a graça de Deus e o maravilhoso plano de Deus para as nossas vidas. Ele sabe o melhor para nós. Ele nos diz em Isaías que porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque os planos de Deus para nós são símbolos do seu amor. Confiar na vontade dele faz com que os desafios pareçam mais fáceis, pois nós temos a certeza que ele vai estar conosco, sempre à nossa frente, para nos ajudar, para direcionar os nossos passos. E é exatamente isso que aconteceu com o sábio Salomão. Você traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, nos diz Provérbios. A vontade divina deve ser nossa guia neste mundo escuro, cruel. Negá-la, negar a vontade de Deus é o mesmo que ficar totalmente sem direção. Amados, Deus já te escolheu muito antes da fundação do mundo, nos diz a palavra. Você já parou para pensar que você é único? Não há ninguém igual. Não existiu, não existe e nunca existirá outro ser humano igual a você.
Hoje a ciência já comprova esse fato através do teste de DNA, através das impressões digitais, da leitura dos nossos olhos, dentre todos os principais meios de comprovar a nossa identidade. Porém, ainda existem muitas e muitas pesquisas científicas no mundo que comprovam que nós somos diferenciados através das orelhas, pelo modo de andar, até pelos nossos batimentos cardíacos, as ondas cerebrais, a voz, o cheiro e tantas coisas que são únicas de cada um. E a Bíblia, ela mostra que Deus conhece você, distingue a sua voz, conhece até quantos fios de cabelo você tem em sua cabeça e nenhum cai sem a permissão de Deus. Ele te escolheu para ser santo, irrepreensível em sua presença, nos diz a palavra. Deus te escolheu em amor para você ser o seu filho amado. Através de Jesus Cristo, eu e você somos adotados como filhos de Deus, e temos direito a uma vida eterna nos céus, desfrutando de todas as bênçãos que Deus preparou para aqueles que o amam, o seguem ou obedecem aqui na terra. Deus criou todo o universo e o homem em perfeição. Nós ficamos maravilhados contemplando a natureza criada por Deus, cada detalhe das folhinhas de uma árvore, a beleza de uma flor, os animais criados por Deus, as paisagens existentes no mundo, os astros, os planetas, as estrelas, a imensidão do universo. É tão lindo, com detalhes únicos, específicos, surreais. Foi Deus que fez. E por outro lado, eu e você muitas vezes ficamos decepcionados com a natureza do ser humano. Como diante de um amor tão grande o homem pode se tornar violento, depravado, avarento, egoísta, sem amor algum pelo seu próximo? Mas será que Deus realmente criou o homem para ser como ele é hoje? Claro que não, meus irmãos. No livro de Gênesis, capítulo 3, a Bíblia descreve o momento da queda da raça humana, aquele momento cruel onde aconteceu a desobediência a Deus e, como consequência daquele ato de desobediência, entrou no mundo o pecado e a morte como herança dessa separação, essa quebra de aliança que Deus havia feito com a humanidade devido à sua desobediência. Queridos, mas a história não termina ali. Através de Jesus Cristo nos unimos novamente a Deus, nos reconciliamos com Deus e somos seus filhos. Deus enviou Jesus Cristo para nascer, viver e morrer em um ciclo normal de vida, porque ele passaria a ser humano como nós, sentir como nós. A Bíblia afirma que Jesus Cristo é Deus conosco, e aqui na terra, enquanto que ele estava aqui, ele era 100% Deus e 100% homem. Ele não desobedeceu a Deus, ele não cometeu pecado, ele não falhou, ele não cedeu às tentações e também ele não usou do seu poder divino para ficar livre do sofrimento da morte. Lá, na cruz do Calvário, Jesus Cristo sofreu as dores de ser pregado na cruz como um ser humano normal. Sofreu dores, imensas dores, sangrou, sofreu, derramou o seu sangue para nos livrar da morte eterna, daquela separação eterna de Deus.
E então, quando nós passamos a crer em Jesus Cristo, não desprezando esse sacrifício feito por Deus em nosso favor, então estamos perdoados, estamos livres da sentença de morte que caberia a nós. E então, quando eu e você temos essa atitude, nos tornamos filhos amados, perdoados, redimidos. Mas quando tomamos uma atitude contrária, quando rejeitamos a Cristo, estamos também rejeitando a Deus. E então, quando nós morrermos, estaremos separados de Deus para sempre. Muito triste isso. Quantos não pensam nessa separação eterna? Quantos não pensam no amanhã, não pensam na vida eterna, não pensam nas consequências dos seus atos? A decisão que temos que tomar é hoje, enquanto estamos aqui na terra. Esta é a nossa oportunidade. Hoje é dia de salvação, dia de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo está pronto, Ele está de braços abertos para te receber, para te aceitar como filho de Deus. Meus amados, é simples, Jesus te espera. Eu te convido a fazer comigo essa simples oração, de coração, com coração quebrantado, e você passa a viver nos caminhos do Senhor. Deus Todo-Poderoso, eu reconheço que pelo meu próprio esforço, pelas minhas próprias forças, por aquilo que eu faço, pela minha vida, pelo aquilo que eu sou, não consigo ser justificado perante Ti. Eu necessito de Ti, Senhor. Eu necessito da Tua presença. Por isso eu reconheço e aceito que Jesus Cristo foi enviado por Ti para essa terra para morrer lá na cruz no meu lugar. Pelos meus pecados, pelas minhas falhas, eu reconheço. Eu reconheço o seu sacrifício feito lá na cruz em meu favor. Reconheço que de graça e pela graça de Deus, pela morte de Jesus Cristo e por sua ressurreição, eu tenho paz no meu coração. Eu tenho livre acesso a Ti, meu Deus. O véu foi rasgado, por isso hoje eu tenho acesso a Ti em oração, em comunhão, num relacionamento. E quando partir desse mundo, eu serei eternamente grato, porque estarei eternamente com Deus. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo é que eu oro e me entrego totalmente a Ti. Amém? Queridos, é uma decisão. Cada um de nós precisa tomar. Porque o plano de Deus é que através de Jesus Cristo e para quem nele crê, houvesse justificação, houvesse perdão de pecados, houvesse perdão daquela sentença de morte que dava a todos, e ela existia desde o início do mundo, quando foi dada até a Adão e todos os seus descendentes. Amados, quem crê em Jesus Cristo, quem permanece firme, fiel até o fim, este está salvo. Este recebe como herança o direito de ser chamado filho de Deus, filho do Altíssimo. E quando ele partir desse mundo, ele vai ter a certeza de estar eternamente com o Pai, lá nos céus. É claro que em consequência dessa nossa entrega, da nossa vida a Deus,
nós estaremos vivendo um novo recomeço. Precisamos seguir exatamente os ensinamentos de Jesus Cristo, praticar as boas obras que Cristo praticaria aqui na terra, se Ele ainda estivesse conosco, pensar como Cristo pensaria, sentir como Cristo sentiria. E então cada dia estaremos caminhando para o alvo, prosseguindo para o alvo, para a maturidade, para a perfeição, para a santificação, que só encontramos na vida de Jesus Cristo. Caminhar com Cristo é reconhecer em todos os nossos caminhos, aqui na terra, reconhecer que Jesus é o centro dos nossos caminhos, o centro das nossas decisões. Jesus é o centro. E para que o plano de Deus pudesse se concretizar plenamente, haveria essa necessidade de Jesus Cristo vencer a morte e ressuscitar ao terceiro dia. E foi exatamente isso que aconteceu 3 dias depois da sua crucificação. Jesus ressuscitou aqui na terra, historicamente, há 2000 anos atrás, e foi visto por mais de 500 testemunhas oculares. Pois a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes também apareceu a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Nos relata o apóstolo em 1 Coríntios, no capítulo 15. Aleluia! Nós vemos que todas as coisas, quer terrenas, quer celestiais, estão convergindo para Jesus Cristo de Nazaré. O final desse capítulo de Efésios nos diz que o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, sob o domínio de Jesus Cristo. Porque no livro de Filipenses nós podemos ler o seguinte, em Filipenses no capítulo 2. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Exatamente assim, Jesus Cristo foi exaltado por Deus à mais alta posição, e todo joelho deverá se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Não há outro. Não há outro Salvador, somente Jesus Cristo. Não se deixe enganar. E para nós ficarmos refletindo nesse dia, não fique lutando com Deus. Deus te ama, Deus quer te abraçar, Deus quer te perdoar e te salvar. Então que Deus te abençoe
e que você possa reconhecer Jesus Cristo em sua vida e viver com Ele aqui na terra e eternamente com Deus quando você partir deste mundo. Pense, reflita nessa situação. Que a paz de Jesus reine em seu coração.